Meus irmãos, a paz do Senhor, bom estarmos de volta aqui com os irmãos para mais um vídeo, mais uma reflexão. E nesse vídeo nós vamos estar fazendo o fechamento sobre o assunto da capacitação do Espírito Santo. O texto que eu quero ler com os irmãos se encontra em Atos capítulo 2, versículo 39, que diz assim: Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos quantos estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Nós tivemos nos vídeos anteriores falando sobre a necessidade da capacitação do Espírito Santo. Também falamos sobre essa capacitação no Antigo Testamento e a capacitação no Novo Testamento. E aí vem a grande pergunta: afinal, essa capacitação do Espírito Santo é para os nossos dias ou não? Segundo o texto que nós lemos aqui, o apóstolo Pedro ele afirma que essa promessa, ou seja, a promessa do batismo no Espírito Santo, essa promessa da capacitação do Espírito Santo na vida do crente, ela é tantos para quantos o nosso Senhor chamar. Então, se Deus continua chamando pessoas para a salvação, essa validade da promessa, ela vai se atualizando nesse processo de salvação. Então, cada vez que uma pessoa aceita Jesus como Salvador, essa promessa diz respeito a ele também. Uma pessoa que acabou de aceitar Jesus, essa promessa da capacitação espiritual, do batismo no Espírito Santo, é para ele também. E nós vemos que a igreja precisa, como eu venho tratando nos outros vídeos anteriores, que a igreja precisa dessa capacitação do Espírito Santo para a realização da obra do Senhor. E aqui eu trago 3 pontos o porquê que necessitamos hoje dessa capacitação. O primeiro ponto é para falarmos com ousadia da palavra de Deus, está lá em Atos capítulo 4, versículo 13, versículo 29, aonde mostra que o apóstolo Pedro, ele se levantou de uma forma ousada diante ali do Sinédrio, quando foi ali questionado a respeito da cura do coxo, e ele falou com uma ousadia sobrenatural. Nós já tratamos disso no vídeo anterior, mas esse é um dos motivos de a igreja precisar da capacitação do Espírito Santo hoje, para que possa testemunhar ou falar com ousadia a respeito da palavra de Deus. A palavra ela precisa ser pregada, ela precisa ser anunciada, e não pode ser feito com timidez, não pode ser feito com medo, não pode ser feito com vergonha, que nem o apóstolo Paulo disse, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus, então não pode ser feito com vergonha. E isso tudo só será possível através da capacitação do Espírito Santo na vida do crente, para o crente assim realizar essa obra de pregar a palavra de Deus. Segundo, para ganharmos alma para o reino de Deus. Claro que o texto ganhar almas aqui é uma forma de dizer, porque sabemos que a salvação ela procede do próprio Deus, é Deus que salva. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas nós, quando falamos no termo ganhar alma, falamos no termo de levarmos essas pessoas até Jesus, para que essas pessoas ouçam a palavra do Senhor, para que as pessoas sejam expostas à pregação do Evangelho, e através da pregação do Evangelho o Espírito Santo fazer a obra de convencimento, de regeneração, de restauração, de salvação na vida dessa pessoa através da fé dela em Cristo Jesus. Tá? Então, para que possamos levar essas pessoas ou apresentar essas pessoas ao reino de Deus, ou levar o conhecimento do reino de Deus para essas pessoas, nós precisamos claramente da capacitação do Espírito Santo. Eu não tenho, irmão, como fazer isso, eu preciso entender isso. Eu preciso entender que nós não temos condições de fazer a obra do reino, a obra de ganhar almas para Cristo, se não for por intermédio da ação, do poder, da operação do Espírito Santo em nossas vidas. E terceiro, para realizar sinais e prodígios. Está lá em Atos capítulo 4, 30, que os apóstolos realizavam sinais e prodígios. Sim, nós podemos fazer também. Nós cremos na atualidade dos dons espirituais, nós cremos na atualidade da manifestação do Espírito Santo na vida da igreja, não só em relação à salvação, em relação à obra da regeneração, mas o Espírito Santo atuando de forma geral na vida da igreja, através do fruto do Espírito, através dos dons espirituais. E através dos dons espirituais,
a igreja sim pode realizar sinais e prodígios, maravilhas, milagres de curas, milagres de restauração, milagres de acima do entendimento que o homem pode poder assim imaginar. Porque tem situações, irmãos, que é operado somente pelo agir sobrenatural de Deus e que nós não teremos condições de fazer isso. O Espírito Santo capacita a igreja para tal coisa, para operar esses milagres, para operar esses prodígios no meio da igreja. Quando nos propomos a entregarmos verdadeiramente, o Senhor vai agir, o Senhor vai falar, o Senhor vai trabalhar no sobrenatural, porque nós cremos no sobrenatural de Deus. E que o sobrenatural de Deus é operado no meio da igreja através da ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Sim, ação poderosa. O Salmo vai dizer que o Senhor renova a terra todos os dias pelo seu Espírito. Ou seja, há uma ação poderosa do Espírito Santo no meio da igreja. Concluindo, portanto, cumpramos o nosso chamado para a pregação do Evangelho, para anunciar a palavra de Deus, sendo capacitados pelo Espírito Santo. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, busque o batismo, peça a Jesus que Ele, como batizador, Ele vai lhe batizar. E creia profundamente no seu coração que qualquer atividade que você realizar dentro da igreja, o Espírito Santo vai estar lhe dando essa capacidade para fazer e realizar a obra do Senhor. Que Deus possa nos abençoar grandemente. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Nós vamos trazer aí uma outra série de estudo sobre outros assuntos. E eu aguardo vocês aí para estarmos compartilhando junto essa visão, esse conhecimento, esse estudo da teologia e do ensino pentecostal. Amém?